análise individualizada das células estaminais humanas e sequências genéticas dos vegetais, dos animais e dos micro-organismos. É preciso ter a noção que, mesmo para a área específica da biotecnologia médica, a investigação sobre os vegetais ou sobre animais pode ter, para além de micro-organismos, que essa acho que é mais que evidente, e também a questão das células estaminais humanas e sequências genéticas também é mais ou menos evidente, mas estas outras áreas relacionadas com vegetais e com animais também podem trazer grandes avanços e grandes desenvolvimentos para a área da biotecnologia médica, portanto para a área do tratamento ou diagnóstico de doenças. Quanto à patentabilidade do processo de modificação de células estaminais, qual é que é o regime? Como se disse atrás, os processos de modificação de células estaminais embrionárias humanas, bem como os processos ou produtos que envolvam a distribuição de embriões, não são patenteados. Portanto, quanto a isso, não há grandes dúvidas. No entanto, digo eu ali, pode haver controvérsia sobre a associação que se pode fazer imediata entre células germinais e embriões, isto é, dando a entender que qualquer célula germinal é ou contém em si um embrião, ou que um embrião necessariamente é sinónimo de células germinais. Claro, é sinónimo de células germinais, mas será que todas as células germinais podem ser entendidas como embriões e, portanto, imediatamente ser-lhes concedido um tratamento ou uma proteção específica, independentemente depois das discussões que possam existir sobre o valor jurídico do embrião e a proteção jurídica a conceder ao embrião? Talvez não, porque há técnicas, como por exemplo aquela técnica que eu refiro aí, transferência de núcleo alterado, que geram células estaminais que não são nem serão germinais. Embora isto possa ter uma discussão depois técnica, que eu também me furto a ela, porque não sou especialista, mas o que é certo é que parece que, por exemplo, técnicas como esta dão a entender que não poderemos dizer imediatamente que determinado tipo de técnicas trazem envolvidos embriões. Não é necessário que isso aconteça. Eu refiro este autor e esta técnica, porque nem por acaso esta técnica foi referida pelo último candidato republicano às últimas eleições presidenciais norte-americanas. E, como sabem, tem uma posição relativamente restritiva. E, no entanto, ele referiu, não há obstáculos à investigação na área das células estaminais, porque nós temos determinadas técnicas que podem não implicar ou envolver embriões. E, portanto, não implicando ou envolvendo embriões, estamos numa fase prévia, digamos assim, à de constituição do embrião, por razões que são, digamos assim, ou com uma base técnica que é mais ou menos indiscutível a nível internacional, que constitui consenso científico, nós podemos entrar por essas áreas, desenvolvê-las, sem implicar aqui a discussão sobre estamos a tocar no embrião, não estamos a tocar no embrião, qual a proteção a conceder ao embrião ou não. Já os processos de modificação de células estaminais humanas que não estão em estado embrionário, essas já podem ser patenteáveis. Porque é que estamos a falar? Células estaminais fetais, de células estaminais adultas, ou somáticas, também ditas somáticas, e de células estaminais colhidas a partir de produtos de abortamento espontâneo. E todas estas categorias que acabei de indicar, pelo menos para, digamos assim, para este relatório que eu identifico ali, relatório sobre investigação em células estaminais, não colocam dúvidas. O Conselho Nacional de Ética para a Ciência e da Vida, em 2005, pronunciou-se a este respeito e não colocou dúvidas quanto a estas situações que eu acabei de referir há pouco, o que significa, portanto, quanto a estas, não há dúvidas quanto à possibilidade de ser concedido